Graça e paz, meus irmãos, tudo bom com vocês? Quanto tempo nós não nos falamos, não é verdade, Gerlane? Verdade. Aí, minha esposa está aqui conosco hoje no vídeo. Faz tempo que nós não vemos, e viemos aqui falar com os irmãos, trazer palavras de encorajamento, palavras de conforto. E esse é o intuito daqui para frente no nosso canal. Irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de emoções. Sim, emoções. Eu vejo muitos irmãos e irmãs afogados em suas emoções. Tristeza, ansiedade, sintomas depressivos. E eles perderam ali algo que Deus nos deu, que é o governo das nossas próprias emoções. Se perderam dentro de si mesmos. E estão afundando cada vez mais num poço de tristeza, de ansiedade, não sabendo lidar com as suas emoções. Mas mal sabemos que a Bíblia relata isso. A Bíblia traz história de homens e mulheres que sofreram disso. E naquela época, como hoje também tem que ser, recorreram à fonte inesgotável, a uma sabedoria milenar. Algo que vem há muitos anos, há séculos, há mais de 1000 anos, há mais de 2000 anos, trazendo a solução para tudo isso. Que é o nosso Deus, Deus e as Escrituras. Tudo isso relata, como por exemplo, Elias. Ele sofreu de depressão numa caverna, com medo de Jezabel. Um homem de Deus com depressão. Como pode? Eu não posso ter depressão, eu tenho que ficar contente o dia inteiro. Nós temos que ficar contente sempre, Gerlane? Sim ou não? Não. Nós somos feitos de uma matéria-prima, meus irmãos, que também sente emoções. E é isso que eu quero falar. Nós vemos Elias com medo, nós vemos um livro chamado Lamentações de Jeremias. Olha só. Jeremias foi um profeta que chorou muito, né, amor? Sim ou não? Sim. Chorou bastante. Chorou muito. Ele teve depressão, né, Gerlane? Sim. E a luta dele contra a depressão. A luta dele contra a depressão foi pelo povo, né? Foi pelo povo. Ele teve os seus motivos de chorar, de lamentar. Nós olhamos para as Escrituras e vemos tantos homens de Deus sofrendo com isso. Sim. Mas todos eles recorreram a uma fonte inesgotável. Nós temos outro exemplo, amor, que nós chamamos de o príncipe dos pregadores. Quem é ele? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Olha como ela está atualizada, estuda, faz direitinho os devocionais e está aqui nos falando sobre quem? Charles Spurgeon. O que aconteceu com ele, Gerlane? Ele lutava contra a depressão, né? E eu acho tão interessante a história desse grande teólogo, que é um exemplo de fé para nós, um cristão fervoroso, que a única forma, ou seja, a única maneira dele lutar contra a depressão foi através das Escrituras, né? Que bonito. Ser sermões expositivos, né? Então, veja bem, a Gerlane está falando pra gente que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, a primeira fonte que ele procurou como cura, como tratamento para os seus problemas emocionais foi o quê? As Escrituras. Escrevendo os seus sermões, Spurgeon adquiria a sabedoria necessária. Ele bebia da fonte inesgotável para que ele pudesse ser saciado, para que ele pudesse obter de Deus a cura, o tratamento necessário. E hoje, infelizmente, irmãos, eu vejo muitos de nós, muitos cristãos, procurando técnicas que poderiam ser secundárias, colocando em primeiro lugar. Ao invés de procurar nas Escrituras, que lá realmente é a fonte principal da cura das nossas emoções. Com certeza. O Senhor nos ensina a governar sobre as nossas emoções. O Senhor nos ensina a fazer a gestão delas de uma forma correta e que glorifique o seu nome. Porque hoje em dia está muito mais fácil, ao invés de você gerenciar suas emoções e saber tratar o seu próximo, o que você faz? Você bloqueia, você cancela, você
desfere ataques contra o seu próximo. Cada ser humano, meus irmãos, é criado por Deus de uma forma única. E se nós nos empenharmos a primeiro conhecer a história de cada um, ou então conversar de uma forma pacífica, muitos traumas podem ser evitados. Muitos traumas podem ser evitados. E a Bíblia traz tudo isso. Ela traz a gestão das nossas emoções. Concorda, meu amor? Concordo. A palavra de Deus, ela lança fora todo o medo, né? A palavra de Deus lança fora todo o medo. Ela nos ensina a andar sobre as veredas da verdade e do amor. Mas a verdade, irmãos, é que todo cristão que ama a Cristo, que segue os seus mandamentos, recorre às Escrituras. E recorrendo às Escrituras, nós não encontramos lá somente isso que é o mais importante, que é o caminho para a vida eterna. Conhecer mais a Deus. Mas nós encontramos também o mapa para a cura das nossas emoções. Não é verdade, meu amor? Sim, com certeza. Você acha que a Bíblia é o mapa para a cura das nossas emoções? Com certeza. Com certeza. Aqui eu fiz um rascunho, meus irmãos, que pelo menos 90% dos transtornos emocionais podem ser tratados com a instrução das Escrituras, se aplicadas com fé e disciplina, atreladas à humildade. Eu quero falar para você que, Flávio, mas onde é que a Bíblia fala sobre gestão de emoções? Onde a Bíblia fala sobre inteligência emocional com propósito? Onde está escrito isso? Meus irmãos, a palavra coração, como sede das emoções, que isso está no conceito hebraico, ela aparece mais, cerca ali de 800 vezes nas Escrituras. A palavra inteligência é citada de 30 a 50 vezes, dependendo da tradução das Escrituras que você tem, da versão que você tem. E inteligência, de 30 a 50 vezes. Olha como a Bíblia trata esses assuntos. A Bíblia trata de tudo, meus irmãos. A Bíblia é perfeita. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica o porquê das nossas emoções. E aqui fala, a inteligência é citada de 30 a 50 vezes, sempre associada ao quê? Sabedoria e discernimento. Provérbios é um grande livro que fala sobre isso. A palavra sabedoria, diretamente ligada ao equilíbrio interior, é citada mais de 200 vezes. E aí nós primeiro, ao invés de recorrer ao Senhor, às Sagradas Escrituras, para cura e gestão das nossas emoções, nós procuramos outras técnicas. É errado? Não, eu acredito que o Senhor é dono de tudo. Sobre os seus decretos nada pode ser frustrado. Mas o foco de tudo está aqui, meus irmãos. Na ciência, eles usam um termo para gerenciar as suas emoções, para governar os seus sentimentos, de inteligência emocional. Mas como a Bíblia trata isso? A Bíblia chama de frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, e isso está em Gálatas. E eles falam que eu deixei um de propósito aqui no final, tá? Eu não citei um de propósito. E eles chamam o fruto de domínio próprio do que? De autocontrole. Ou seja, a Bíblia ela está atrelada a toda a nossa cura emocional, meus irmãos. A toda a nossa cura emocional. E eu quero falar para você, se você está sofrendo de problemas emocionais como depressão, ansiedade, reações descontroladas, raiva, culpa, medo, tristeza, as Escrituras falam o que sobre isso? Primeiro você precisa reconhecer tudo isso que você está sentindo e detectar os pecados que estão ali. Os pecados ao qual te afastam de Deus. Reconhecendo os pecados, arrependa-se. Mas o que a Bíblia diz também sobre as emoções? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbio 4:23. Mas tem mais também. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente. A mente controlada pelo Espírito é vida e paz, Romanos 8,6. E o de trás foi Romanos 12,2. O Senhor Jesus, Ele nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos vencer as nossas emoções. Então eu encorajo você, irmão, irmã, a partir de hoje, anota aí, todos os sentimentos e pecados que você tem numa lista. Anota, lado esquerdo, tudo que te deixa nervoso, tudo que te deixa em desequilíbrio, deixa aqui do lado. E do lado direito, você vai escrever os versículos que confrontam tudo isso que você sente. E a partir daí, você vai começar a ter noção de quais emoções e sentimentos permeiam o seu coração. E olha que o nosso coração é o quê, amor? A palavra de Deus diz que o quê? Enganoso. De novo. Enganoso. O nosso coração é? Enganoso. Mais do que todas as coisas. Desesperadamente. É por isso que a palavra de Deus fala que devemos orar em todo o tempo. Em tudo dando ações de graça. Né? Isso, realmente. Gerlane, com a sua sabedoria divina, disse que nós temos que orar a todo tempo dando ações de graças. Irmãos, e também fala o quê? Sobre os dados inflamados? Do maligno. Os dados inflamados do maligno, irmão. É isso que você vai anotar aqui, ó. Tudo que o maligno permeia na sua mente. Revestivos da armadura de Deus. Isso, para que você o quê? Você entendendo todas essas astutas ciladas, todos esses dados inflamados que ele está colocando no seu coração, na sua mente, para que à luz das Escrituras você consiga confrontá-lo. Meus irmãos, entendam que você não precisa fugir da dor, porque um dia ela vai te encontrar. Os seus pensamentos um dia te encontram se você não confronta eles com a luz das Escrituras. Um dia eles vão te achar, com mais força ainda. Agora, se você se imune, como a Gerlane falou, se você coloca a armadura celestial, se você entende realmente como rebater e se defender desses ataques, a luta fica mais leve. A sua fé é mais fortificada. E você consegue seguir a batalha dessa vida com mais afinco, com a cabeça erguida, sabendo que o nosso Salvador está contigo. Então entenda, meus irmãos, o que eu quero dizer para você hoje é que você precisa entender como fazer a gestão das suas emoções. E eu creio que a fonte verdadeira, inesgotável e a sabedoria incalculável está nas Escrituras. Sim, tem um versículo que explica muito sobre isso, que está em Filipenses. Filipenses, a Gerlane não sei se você está ouvindo, nosso microfone hoje está com um probleminha. Ela está falando que tem um versículo que explica isso, está onde, meu amor? Em Filipenses, que diz Filipenses, que tudo que é santo, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é justo, nisto pensai. Nisso pensai. Então, meus irmãos, guarde a vossa mente, guarde o vosso coração, porque é deles que provém todas as fontes da vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.